Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo. O meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos começar a falar sobre um novo assunto. Vamos começar a falar sobre os feucromocitomas e os paragangliomas. Então, nesse vídeo, vamos entender o que são esses tumores e como a gente classifica eles, além de falar sobre as principais características clínicas dessa doença. Então, se esse assunto é relevante para você, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, que isso nos ajuda demais a continuar produzindo mais conteúdos. Então, vamos entender o que é o feucromocitoma e também os paragangliomas. Então, os feucromocitomas e os paragangliomas são ambos tumores neuroendócrinos altamente vascularizados, né? Nos casos dos feucromocitomas, eles surgem das células cromafins da medula suprarrenal, e já os paragangliomas, eles surgem dos seus progenitores da crista neural localizado fora da glândula adrenal, tá? Tanto o feucromocitoma quanto o paraganglioma são problemas raros, né? Estima-se que afete ali em torno de 2 a 8 pessoas a cada 1 milhão de pessoas por ano, e cerca de 0,1% dos pacientes com hipertensão têm feucromocitoma ou paraganglioma. Então, como vocês podem observar, é um problema bem raro que afeta a população em geral. Então, vamos entender as categorias fenotípicas desses tumores. Então, esses tumores eles podem ser derivados do tecido simpático em localizações abdominais, suprarrenais ou extraadrenais, ou podem ser de tecidos parasimpáticos no tórax, cabeça e pescoço, tá? Os tumores simpáticos frequentemente eles produzem quantidades consideráveis de catecolaminas, tá? Em aproximadamente 80% dos pacientes são encontrados na medula suprarrenal, e os 20% restantes desses tumores estão localizados fora das glândulas suprarrenais, como nos gânglios simpáticos, pré-vertebrais e paravertebrais do tórax, também do abdômen e da pelve. Já os tumores parasimpáticos ficam confinados principalmente no pescoço e na base da região do crânio, ao longo dos nervos glossofaríngeo e também do nervo vago. E apenas 4% desses tumores secretam catecolaminas, tá? É muito importante saber, pessoal, que baseado em padrões secretórios bioquímicos, esses tumores eles podem ser caracterizados em três diferentes categorias fenotípicas. A primeira categoria é os tumores com fenótipo noradrenérgico, ou seja, com secreção predominante de norepinefrina, né? Depois nós temos os tumores com fenótipo adrenérgico, ou seja, com secreção predominante de epinefrina. E por último, temos os tumores que secretam predominantemente dopamina, tá? Esses fenótipos bioquímicos eles levam a uma variedade de sintomas que varia com base no hormônio que é secretado de forma predominante, e, consequentemente, isso leva a diferentes manifestações clínicas nesses indivíduos. E falando sobre as características clínicas, né? A apresentação clínica ela é muito variável, tá? Os variados sinais e sintomas eles refletem principalmente as ações hemodinâmicas e metabólicas das catecolaminas produzidas e secretadas pelos tumores. Embora a presença de sinais e sintomas de excesso de catecolaminas continue a ser a principal razão para a gente suspeitar inicialmente de um caso de feucromocitoma ou de um paraganglioma, isso não quer dizer que todos os casos tenham essa manifestação, tá? A hipertensão é o sinal mais comum, né? E ela pode ser sustentada ou paroxística, ou seja, com elevação abrupta, né? Com a elevação ali de uma vez só da pressão arterial. Também pode ocorrer hipotensão,
né? Embora a hipertensão ela seja mais comum, a hipotensão também pode acontecer. E por que isso acontece? Isso acontece devido à estimulação excessiva dos receptores beta-adrenérgicos causados ali pelos níveis elevados de epinefrina, tá? Também pode ocorrer hipotensão postural ou até mesmo episódios alternados de pressão arterial alta e pressão arterial baixa, tá? A dor de cabeça também ocorre em até 90% dos pacientes com esses tumores. Em alguns pacientes, essa cefaleia induzida por catecolaminas, elas podem ser muito parecidas com a cefaleia tensional, né? Então acaba até confundindo, né, em relação a isso. Outro sintoma que é bem comum é a sudorese transcutânea, que ocorre em aproximadamente 60 a 70% dos pacientes, tá? Então, a presença dos três sinais clássicos, que inclui a dor de cabeça, a palpitação e a sudorese generalizada em pacientes com hipertensão, ela deve levar à suspeita de um caso de feocromocitoma ou paraganglioma, tá? É a que a gente chama de tríade clássica do feocromocitoma. Quem vai prestar prova para especialista precisa ficar muito atento a isso, tá? Essa tríade aí de clássica do feocromocitoma, porque isso cai bastante em prova. Continuando aqui falando sobre as características clínicas, outras queixas comuns, mas que não são específicas, são a ansiedade grave, tremor, náusea, vômito, fraqueza, fadiga, dispneia, perda de peso apesar do apetite normal, né? Isso é causado ali devido à glicólise e lipólise induzida pelas catecolaminas, né? Problemas visuais durante uma crise, cansaço profundo, né? Além de poliúria que ocorre com mais frequência após uma crise, tá? A maioria dos pacientes também apresenta episódios graves de ansiedade, nervosismos ou ataque de pânico. Falando sobre as crises, né, de feocromocitoma, existem alguns fatores que são precipitantes dessa crise, tá? Nessas crises de feocromocitoma, os sinais e os sintomas eles podem ocorrer semanalmente, né, várias vezes ao dia, ou raramente uma vez a cada poucos meses, tá? A maioria dessas crises, elas duram menos de uma hora, mas existe casos que chegam a durar até mais de uma hora, tá? E como essa crise ela é precipitada? As crises elas podem ser precipitadas por alterações posturais, por esforço, por ansiedade, né, por um trauma, dor, né, ingestão de alimentos ou bebidas contendo substância de tiramina, né. Então a gente, encontra essa substância, né, nos alimentos, em certos queijos, nas cervejas, nos vinhos, né. Então, pessoas que têm o diagnóstico de feocromocitoma, ela precisa ter bastante atenção em relação a evitar esse tipo de alimentação, tá? Uso de certas substâncias também, como a histamina, né, glucacon, tiramina, fenotiazina, né, metoclopramida, hormônios adrenocorticotróficos, e tudo isso pode precipitar uma crise de feocromocitoma. Também a crise ela pode ser precipitada devido à intubação, né, indução anestésica, quimioterapia, endoscopia, cateterização, né, e micção, e também a distensão de bexiga, né, geralmente ali associada com os tumores na bexiga, tá? Manifestações clínicas menos frequentes, elas incluem febre de origem desconhecida e também constipação. Falando sobre os efeitos da catecolamina e a classificação fenotípica, né, alguns dos sintomas específicos de acordo com a classificação da doença. Então, devido à hipertensão sustentada secundária à vasoconstrição mediada a
por adrenorreceptores 1, os pacientes com fenótipo noradrenérgico, eles podem apresentar encefalopatia hipertensiva, né, por vezes até levando a ataque isquêmico ou acidente vascular cerebral, né. Isquemia intestinal, levando ali a necrose intestinal seguida por sepse. Também insuficiência renal, né, necrose muscular e também mioglobinúria, tá? Já os pacientes com fenótipo adrenérgico, eles podem apresentar hipotensão, né, como a gente já tinha falado, devido à produção ali da epinefrina, tá? Dessa forma, ele resulta em taquicardia, né, em choque cardiogênico, né, devido a esses efeitos vasodilatadores da epinefrina, que é mediada ali pela hiperestimulação de beta-2 adrenérgico. E por fim, os pacientes com fenótipo dopaminérgico, ele pode ter algumas manifestações não específicas, né, além de náuseas e vômitos, provavelmente devido a alguma estimulação do receptor D2, né, de dopamina 2 no cérebro. Também diarreia devido à estimulação dos receptores D1 no intestino e também hipotensão, né, devido aos efeitos vasodilatadores da dopamina. E para nós finalizarmos, é importante saber que nos pacientes com caso de feocromocitoma ou paraganglioma maligno, até 54% dos casos apresentam dor relacionada ao tumor, tá? Devido a tumores primários ou devido a lesões metásticas, né? Geralmente relacionado à metástase ósseas, que é mais comum. Então, dessa forma, nós concluímos essa primeira parte, mas vamos continuar falando sobre esses assuntos nos próximos vídeos. Então, não perca nenhum vídeo, tá? E lembrando vocês que temos outros vídeos disponíveis no canal para vocês. Então, acesse o canal. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.